A gente vai seguir em Lisboa para falar de uma notícia que chocou o mundo dos esportes. A morte do jogador português Diogo Jota, do Liverpool, da Inglaterra, e do irmão dele, André Silva, que também era jogador de futebol, em um acidente de carro ocorrido na Espanha. Os corpos dos dois atletas foram levados para uma cidade vizinha do local onde aconteceu o acidente e os velórios devem ocorrer amanhã. Para falar dessa triste notícia, nós vamos convidar agora Bruno Andrade, que é jornalista esportivo da CNN Portugal, aqui já na tela conosco. Bruno, muito boa tarde aqui. Bem-vindo à nossa programação aqui na CNN Brasil, esta conexão CNN Brasil, CNN Portugal, sempre que possível a gente trazendo essa parceria, ainda que nessa circunstância tão triste, um jovem jogador, um ídolo tanto no Liverpool quanto aí em Portugal, na seleção portuguesa. Queria que você nos contasse um pouco da repercussão e do que se sabe já a respeito das circunstâncias da morte de Diogo Jota. Boa tarde mais uma vez, sempre um prazer, enfim, trabalhar em conjunto numa triste notícia, numa triste situação. Mas, enfim, um dia longo e continua sendo um dia muito longo de trabalho aqui para a gente. Respondendo primeiro à sua pergunta sobre os últimos desenvolvimentos, enfim, as últimas apurações sobre esse acidente fatídico que envolveu não só o Diogo Jota, mas também o irmão dele mais novo, o André Silva. Enfim, os únicos dois irmãos da família Jota, no caso da família Silva. Então, são os pais que perdem de forma fatídica os dois únicos filhos. O Diogo Jota havia casado há cerca de 10 dias, ou seja, era muito recente o casamento com a sua namorada de infância, com quem ele já tinha 3 filhos. Ele casa e logo na sequência ele faz uma pequena cirurgia no pulmão. Algo que aqui em Portugal foi nos passado, que era uma intervenção cirúrgica simples, mas que ainda assim não o permitia de viajar de forma aérea, ou seja, não poderia apanhar e pegar um avião para regressar de Portugal para a Inglaterra, até porque ele tinha que se reapresentar essa semana no Liverpool, começar os trabalhos da próxima temporada, e como não havia permissão, ou no caso o conselho médico de viajar de avião, a alternativa foi então vias terrestres e depois marítimas. Ele partiu de Portugal rumo à Espanha, passava por Zamora, onde infelizmente aconteceu o acidente. Ele tinha como destino Santander, uma outra cidade espanhola, e dali em diante ele apanharia um barco e atravessaria até o Reino Unido, na companhia do seu irmão. Ele que pediu para o seu irmão para levá-lo, porque depois teria que devolver o carro, uma Lamborghini, para Portugal. Infelizmente aconteceu esse acidente. Inicialmente, segundo as autoridades da Espanha, foi por causa de um pneu furado. O carro depois perdeu o controle, bateu no acostamento, capotou e veio a pegar fogo. Não houve tempo suficiente depois para as autoridades chegarem, enfim, tentarem resolver a situação ao ponto de salvar os dois jogadores, os dois irmãos. Basicamente, como você disse, o velório está confirmado para amanhã em Gondomar, onde ele nasceu. Até para traçar aqui uma questão geográfica, Gondomar fica no norte de Portugal, próximo à região do Porto. Então, os dois vão, os corpos dos dois já foram identificados, primeiro pela polícia por conta enfim, da identificação pessoal. Os pais, logo na sequência, foram até Zamora e identificaram os corpos. Os corpos são esperados em Portugal amanhã. Gondomar, inicialmente, para o velório. O funeral está marcado para sábado pela manhã, por volta das 10 horas. Então, é tudo muito triste. A repercussão é muito grande, não só em Portugal, mas também no Reino Unido. O Diogo Jota era um jogador muito importante, não só para a seleção de Portugal, mas também para o Liverpool. Vinha, com certeza, no seu melhor momento, não só da carreira, mas na parte também particular, como eu disse, casado recentemente, cerca de 10 dias. Foi campeão da Premier League com o Liverpool na última temporada. Foi campeão recentemente da Liga das Nações com a seleção portuguesa, no caso, bicampeão, ou seja, vivia de fato um momento espetacular na carreira, que agora é interrompida de forma fatal por conta desse triste acidente. Não estava libertado para apanhar um avião, teve que ir por carro, por vias terrestres e infelizmente acabou por falecer. Pois é, Bruno, de fato, como você disse, foi uma notícia que chocou o mundo e que causa essa repercussão além das fronteiras de Portugal, do Reino Unido e nós aqui do Brasil, naturalmente, pelos laços com Portugal também, muito sentidos, vários times aqui lamentando. Meu caro, muito obrigado pela sua participação
conosco aqui na CNN Brasil. Um bom trabalho para vocês nessa cobertura, como você disse, bastante difícil, bastante dura, mas necessária que seja a última homenagem a um grande talento do futebol. Muito obrigado, meu caro.